Olá, pessoal. Olá, boa noite. Bom, estamos aqui hoje para mais uma live. Vamos ter como convidada a Helena Zimmermann, que é uma psicanalista atuante na cidade de São Paulo. E hoje a ideia é batermos um papo sobre a posição do analista frente à pandemia, né? Vamos aguardar então a Helena entrar. Vamos aguardar, a Helena já vai entrar. Olá, Olá, tudo bom bem? tudo. Que Tá bom. bom a imagem? Tá ótimo. Olha, eu não tenho prática nesses instrumentos aí, mas vamos lá. Gente, Nós também não, Helena. Nós vamos aprendendo um pouquinho por semana. É assim mesmo. Enquanto o pessoal vai entrando, Helena, eu acho importante, primeiro, a gente agradecer, né? sim. Você ter aceitado esse convite. A gente sabe que você tem um canal no YouTube. Depois Sim, queria que você falasse um pouquinho. Então, assim, você tem uma familiaridade talvez com uma outra ferramenta, né? Mas com esse papo ao vivo, acho que você aceitou assim de muita, enfim, muita prontidão, né? Quando a gente direcionou esse convite. Então, já agradecer. E antes até da gente começar o bate-papo, eu queria que você se apresentasse, né? Para quem não te conhece. tá. Bom, o meu percurso sempre foi dentro da clínica psicanalítica. Minha formação, eu sou graduada em psicologia, Uhum, com mestrado e doutorado, sempre trabalhando, articulando temas com a psicanálise, né? E uhum, sempre trabalhando em clínica, sempre, desde a minha formação. tá. Agora, atualmente, eu tenho um canal junto com o psicanalistário Borges Nunes Júnior, Ah, e, na verdade, ele dá o tom da temática. Eu entrevisto, aprendo muito com ele, nós trocamos aí ideias, mas ele elabora o conteúdo. uhum, E se chama Psicanálise em Carne e Osso, né? tá. Então, a nossa ideia é trazer um pouco mais a psicanálise, vamos dizer, de uma maneira mais palatável, né? A teoria é densa, ela é necessária, Uhum. mas a prática clínica também é imprescindível, né? Então, o que a gente procura fazer é trazer a experiência da clínica para um bate-papo, né? Com temáticas aí atuais, tentando acompanhar o ritmo Sim. da vida. Então, é um canal para psicanalistas ou para o público em geral? Olha, a nossa ideia é. Claro que tem momentos que a temática fica um pouco densa, e para quem é da área, acaba sendo mais compreensível. Ela é perfeitamente proveitosa para todo mundo que se interessa pelo tema, Tá. até para suscitar um interesse em se aprofundar, né? Uhum. É autoajuda, então não vem pronta. Ela requer um esforço, né? Tanto da nossa parte, que cuidamos da elaboração, como também daquele que escuta com a vontade de talvez refletir um pouco mais, né? Uhum. Helena, há quanto tempo vocês têm esse canal? Esse canal é bem recente. Ele começou, nossa, olha, não tem um ano. Aliás, esse sábado nós vamos gravar o nosso terceiro episódio. A- Olha, o ritmo tem sido de 45 em 45 dias, né? Uhum. E requer, assim, a gente tomar cuidado com as palavras, né? Pensar bem o tema. Uhum. Então, requer aí uma boa elaboração, né? sim. Bom, então vamos lá, né? Diante do nosso tema, né? Gostaríamos de te ouvir e também bater um papo sobre a posição do analista, né? Frente à pandemia. Sim. Bom, o que eu quero colocar aqui
é assim, é uma posição minha, né? Não é uma fórmula, uma receita ou uma regra, né? Mas é a maneira como eu vejo, do meu lugar de psicanalista, como eu vejo que eu devo me posicionar. Tá. Então, quer dizer, uma das primeiras coisas que eu pensei em abordar é trazer duas coisas que se conflitam, né? O que é causa virtual e o que é causa real. Então, eu diria assim, causa virtual, vamos dizer, virtualmente, todos nós estamos ameaçados de adoecer, né? Então, isso é uma ameaça que paira como uma ameaça, efetivamente. A mídia contribui bastante, né, para deixar isso bem claro. E tem a causa, que é essa causa real e que é individual, né? Então, quer dizer, como isso incide no sujeito, essa causa virtual? Para cada um vai ser tomado de uma maneira. Uhum. Eu acho que é nessa particularidade que o psicanalista, ou pelo menos que eu procuro estar focada. Então, até meados de fevereiro, eu estava atendendo normalmente, presencialmente no consultório. Aí cai a bomba, né? As pessoas ninguém sabia do que estava se tratando. Evidentemente, eu dei essa pausa de uma semana para me pôr a par do tema, porque, obviamente, tem a responsabilidade ética do analista de não colocar o outro em risco, também não se colocar em risco, né? E aí, me inteirando assim, das circunstâncias, eu achei que poderia ser viável manter o atendimento presencial. Uhum. E isso gerou algumas críticas, até de pessoas mais próximas. Eu vi muitos psicólogos e até psicanalistas, né? Questionando, falando do atendimento online e tal. E isso, para mim, me deu um incômodo tremendo, né? Então, eu comecei a elaborar algumas coisas. Primeiro, o atendimento presencial, ele é um a um, você pode, com os devidos cuidados, garantir esse atendimento. Eventualmente, tem pacientes que não vão querer vir, que têm as suas reações, que aí são as causas, vamos dizer, internas do sujeito em relação a isso. Mas eu acho que a presença, essa eu tenho que garantir. E eu já atendi pacientes nas circunstâncias mais inusitadas. Já atendi paciente em hospital, já atendi paciente andando pela rua, porque eu tive que me deslocar até outra cidade e não tinha um local. E eu acho que com a questão da pandemia, não é diferente, assim, no sentido que a gente pode garantir esse lugar de escuta para o sujeito, né? Por quê? Porque tem as particularidades. A análise do sujeito vai falar de coisas que normalmente ele não falaria no coletivo, ou em família, ou publicamente. Quer dizer, numa situação de pandemia, mesmo que você faz o atendimento online, o sujeito está mais assim, constrangido, né? Como é que você garante, ou como é, assim, a liberdade dele falar na concretude do lar dele? O cachorro está perto, os filhos estão perto, o marido está rondando, ou a esposa, né? Então, são questões assim que eu levanto, né? Sim. Mas assim, eu também anotei alguns tópicos, até para não me perder. Que outra coisa que o analista pode sinalizar quando ele mantém o seu lugar atento à escuta? Que essas questões, assim, o acaso, a morte, os dramas pessoais, as ameaças, elas já estão presentes desde sempre. Sim. Então, isso é uma primeira sinalização. Enfim, bom, mas eu estou falando demais. Se vocês quiserem me interromper. À vontade. É que eu fiquei pensando aqui quando você usou, né, o termo virtual em oposição à real, né? Isso. Eu fico imaginando, Helena, assim, quanto que essa ideia de virtual, enquanto um conceito, a gente pode pensar naquilo que está em potência, né? Naquilo que está
e tal, e vai entrando como expectativa no sujeito. Na idealização da situação. Enquanto que é passível, e esse virtual interessante, de se tornar esse elemento assim, ansiogênico, né? Ele tem um potencial de angústia, de ansiedade, mas é interessante você destacar essa ideia da precariedade como algo que já está instalado. Uhum. A pandemia, claro, é algo que traz angústia, mas nos parece, eu vou lançar aqui, não sei se vocês concordam, que a pandemia, de alguma forma, ela se amplifica, ela ecoa mais esse estado virtual de uma angústia que já está instalada, né? Que não tem uma causa necessariamente indicada ou Previamente indicada, né? indicada com a pandemia, né? A pandemia está amplificando uma angústia que já está ali, né? Ela está no nome, né? É isso que eu quero dizer. O que você acha? Eu acho que é bem nessa linha. Quer dizer, a angústia, o medo de morrer, né? Uhum. O medo de adoecer, o medo da perda, isso já são elementos que eles estão internamente presentes. E falar em causa virtual é porque também a mídia, quer dizer, a gente vive numa época em que a disseminação assim, de informações, o volume de informações é gigantesco. Uhum. Então, ele não precisa nem começar a pensar. A angústia já vem de fora para dentro, né? Você vai adensando isso. Uhum. E se o psicanalista também recua, no meu entender, assim é uma posição pessoal minha. Não é ser irresponsável, maluco, falar, não, vende qualquer. Não é isso. Mas é assim, é você se dispor a enfrentar a questão. Como o médico do corpo, Sim. os médicos vão para o campo de batalha. Eles não recuaram. Alguns sim, né? A gente tem notícia que alguns sim. Mas a grande maioria está aí no campo de batalha. E por que que o médico, entre aspas, de alma, prescinde do seu papel, ou recua, ou se distancia? Isso é uma questão, né? Quer dizer... E eu acho muito importante você colocar isso, Helena, porque aqui, né, nós estamos a 560 quilômetros, né, de São Paulo, então aqui eu quero dizer na região noroeste paulista, né, nós estamos no interior, bem na época também ali, em março, né, nós não tínhamos um grande número de casos ainda aqui na região, né, a maioria dos casos ainda se concentravam na capital, mas eu percebi alguns psicanalistas mais desorganizados, não sei se essa palavra é a melhor, mas muito mais ansiosos do que os próprios pacientes. Tomados. Tomados. Eu fiquei muito preocupada. Eu confesso que eu fiquei, como assim? Ok, é o que você está colocando. Não é uma irresponsabilidade. Vamos com cuidado, vamos seguir as orientações. Mas, de fato, né, qual é a tua posição também ética, né? Diante daquele outro sujeito que já está com você há um tempo. Nós não estamos falando de novos pacientes, a gente pode até discutir depois disso, né? Mas, espera, você já tinha um acordo, um contrato e uma transferência estabelecida, né? E realmente, você falando, eu fiquei bem preocupada, né? Dessa pessoa que foi tomada, como que estava a trajetória dela? Né? Até política, né? E nessa relação com o outro. Acho que você ia falar também, né, Carlos? Como lidar com esse, eu acho que adorei esse termo, com essa causa virtual, né? Porque também o Covid vira justificativa para tudo. Inclusive para você se lançar num estado de letargia. Exato. E o psicanalista, ele não pode ser conivente com isso, né? Ele não pode ser conivente com a irresponsabilidade, ele tem que manter essa oferta aberta, isso no meu entender. E eu tenho pacientes que iam presencialmente há anos comigo e que um ou outro ainda prefere o virtual. E eu respeito, eu entendo. Sim. Mas
Mas o fato dele saber que eu estou presencialmente no consultório mantém uma questão, né? Então, e remete à própria questão dele, né? Isso é importante. Eu acho que isso é importante. Outra coisa também que eu percebo, por exemplo, já vi, às vezes, postagens em Facebook, mesmo no Instagram, ou nas mídias sociais, ou em entrevistas, psicólogos, psicanalistas abraçando essa causa do fique em casa, assim, entrando no discurso, tudo bem, tem o fique em casa, eu entendo, isso é papel, né? Vamos dizer, das orientações que o serviço público de saúde tem que passar. Mas o psicanalista ele tem que entrar nesse chavão, assim, simplesmente, assim, sem mais, sem se questionar, assim como dizendo, fica mesmo, que o mundo é perigoso, tudo é ameaçador, adormeça, aguarde, quando... Não, o sujeito continua pensando, sentindo, se angustiando, né? Virtualmente não é a mesma coisa. Eu canso de atender um ou outro paciente que, de repente, o cachorro interrompe, a empregada interrompe, Internet. a pessoa fica constrangida, assim, se sente vigiada, né? Sim. Então, quer dizer, essas questões são importantes, né? E outra coisa também é essa tomada de posição política, que eu queria aproveitar para falar, porque eu acho assim, que o analista que toma... Eu acho que ele, claro, todo analista tem uma posição política, provavelmente, muito provavelmente. Mas fazer uso dessas circunstâncias para politizar é quase como dizer que tem graus de pureza. Isso, isso da E mesma forma. você, né? E você e isso automaticamente você desqualifica, mesmo que o sujeito não vá te procurar, você desqualifica uns, né, em prol dos outros de posição política. Eu acho tudo isso muito complicado e por isso eu acho que a única política do psicanalista deveria ser a política do inconsciente, do sujeito, daquele que você vai ouvir, né? E isso tentar esse lugar, que não é fácil, não é simpático quando você fala, às vezes você continua no consultório, mesmo que você tenha o álcool gel, porque é isso que está no alcance, né? A morte é um horizonte para todos nós, né? Agora, a escuta analítica não é para todos, né? Infelizmente, né? Então, a gente procura ao máximo disponibilizar isso, né? E quem se dispõe ao trabalho, né? E, em primeiro lugar, o analista, eles têm que estar de corpo e alma no consultório, né? Isso é a minha posição. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu sei. Eu tô falando, você é Carol, Helena, eu fiquei pensando em umas questões, né? A Carol citou, né, de que a gente está aqui no interior, né, afastado da capital, e acontece um fenômeno que eu acho interessante a gente pensar também. A sociologia trabalha de uma forma formidável, que é o seguinte, é o quanto que a nossa visão aqui, a nossa percepção, ela está deformada. Você usou a ideia da mídia, etc., né? Mas ela está deformada de alguma forma pela experiência que se vivencia na capital. Então, isso ficou muito claro no começo, né? A gente já estava vivendo uma vida, um cotidiano, que estava instalado já na capital, quando a pandemia estava pegando pesado. E aqui, como ainda não tinha chegado, mas era interessante como que a gente via esse temor, essa causa virtual já sendo bastante vivenciada. E era um virtual de fato. Porque isso que a Carol descreveu, uma espécie de desespero, de desestruturação, que a realidade que estava localizada lá em São Paulo estava deslocada na sua emoção para cá, de alguma forma. Porque a gente acompanha o tempo todo, a gente é bombardeado, a gente entra nos sites, a gente é bombardeado, a gente liga a televisão, bombardeado por essas informações. Mas a gente não consegue, de alguma forma, filtrar essa angústia para perceber que, bom, uma hora a gente vai ter que lidar com uma experiência nesse sentido de forma mais real, que é o que está acontecendo agora. Mas é interessante que
isso demorou de alguma forma algum tempo, e talvez aquela angústia, que uma forma de angústia sinal para se preparar para reagir, ela foi perdendo seu efeito, talvez, pelo um efeito de... Podendo até um efeito colateral, né? Como, por exemplo, a hora que fala agora vai abrir, aí sai o estouro de boiada sem nenhuma precaução. É isso. E tinha outro ponto também que eu achei interessante. Você destacou, né? Tem uma política do inconsciente, tem uma... Você usou o termo, né? O corpo e alma. O analista está ali de corpo e alma com a escuta. Eu fiquei pensando também, depois da sua fala, com a forma como... Talvez eu vou longe agora, mas na ideia do Aristóteles sobre ética. A virtude está na prática, não está na ideia. O hábito. Não está na pureza da minha ideia, da imagem que eu quero projetar no Instagram, mas está no hábito, está instalado ali no cotidiano. Né? Eu acho que o Aristóteles é um imortal, não é por acaso. Né? Isso está na ética nicomaqueia, né? Virtude é hábito. Uhum. É uma segunda natureza. É bacana essa lembrança, porque é isso, o analista, quer dizer, pelo próprio processo dele de análise pessoal, pelos estudos, supervisão, atendimento, quer dizer, vai se forjando uma segunda natureza, né? E isso é interessante porque isso diferencia o animal do ser humano, né? O instinto da ação, né? O animal, ele sempre se resguarda, ele vê um perigo, ele se camufla, ele tem lá os códigos, sei lá, instintuais, que ele sempre faz então ele recua, ele se resguarda. O ser humano, ele é pulsional, né? Ele precisa da palavra. Então, um pouco isso que você falou, quer dizer, a pandemia estava acontecendo na capital, mas já repercutindo no sujeito no interior. Por quê? Porque ele vai vivendo aquela virtualidade que não lhe é uma causa própria, mas uma causa alheia ainda, que pode se transformar. E ele passa ao largo do que realmente... Que causa é essa? Que a análise é um dos lugares que permite o sujeito poder falar sobre isso, discernir, compreender melhor, desangustiar um pouco, administrar essa situação. Aí a gente fala, fica em casa, né? Pois é. E mesmo outro exemplo, né? Quando nós brasileiros já estávamos vivendo virtualmente, né? Pelos dados da Itália, né? Dos países da Europa, né? Então, acho que também né? Essa causa virtual, né? Manteve aí, né? Já há muito tempo e aqui no interior mesmo, antes até de chegar na capital, é isso que eu quero dizer, né? E voltando para o analista, Helena, eu fiquei pensando, você usou até o termo recuar, né? Então, me parece que o analista, né, não dá para ele recuar, ou a posição dele ética seria de não recuar diante da pandemia, a gente pode dizer assim, né? E com relação ao atendimento virtual, ele pode ser também ofertado, mas o que eu fui entendendo da sua fala é de manter a possibilidade do presencial, né? Me parece que tem um efeito para o outro saber que o analista também está ali, né? Disponível para atendê-lo presencialmente, né? Se o paciente assim quiser. Se ele quiser se sentir... Quer dizer que isso também é dar uma dose, isso é uma coisa também que eu queria falar. Tem todo o discurso de como você tem que se comportar, não ande nos bares, não corra perigos, né, e tal. Mas a gente não... E tudo bem, tem toda a questão de orientação frente ao desconhecido aí de uma nova epidemia. Isso está ok. Mas o analista, ele tem que ir um pouco além, já que ele lida com sujeitos, ele vivencia que o sujeito também namora com o perigo, né?
Então, não adianta você só... então tá. Se a gente educar, como o Fred falava, as 3 artes do impossível. Né? Educar e analisar, mas a gente está firme. Então, você acha que você vai dar todas as orientações, você dá a receita e todo mundo vai seguir? Não vai, né? Quer dizer, uma boa parte vai, mas tem sempre aqueles que vão demorar com o perigo, que vão confrontar. A gente Sim. tem exemplos, né, dos mais diversos. Então, não é nem confrontar, nem se acuar, mas é se responsabilizar. Eu acho que isso vamos dizer, que o analista ele trata o sujeito como um sujeito capaz de refletir, decidir minimamente frente às circunstâncias que atitude que ele vai tomar e assumir as consequências. Agora, se o analista for mais um na lista dos orientadores, ele não é analista. Né? Ele é um orientador, um conselheiro. É importante o paciente saber que o analista não se sente ameaçado por ele. Por isso, estar no consultório é um sinal. E manter a prudência, as medidas, né, de segurança, para também, vamos dizer, o paciente saber que o analista é feito de carne e osso, né? Então, e quando a gente fala, porque quando eu falo política é inconsciente, porque o inconsciente realmente ele se presentifica no encontro, na conversa ali, absolutamente particularizada e sigilosa, no âmbito do analítico. Ainda que virtualmente, quando o sujeito está à vontade em casa, que é raro, né? Mas é possível também, né? Então, realmente eu percebo assim que a tendência da gente cair nesse discurso coletivo é muito grande. E eu acho que o analista trabalha com a exceção, não com a regra, né? Como que nós podemos fazer o contraponto, o questionamento, a reflexão diante do que a gente está vivendo. E não simplesmente deixar o sujeito ali inerte, em pânico, porque isso é uma questão de saúde mental. Sim. E os problemas têm se amplificado na área da saúde mental, pelo Exato. pouco cuidado ou nenhum cuidado, quase. Não se fala sobre o assunto. Tem pessoas dizendo, não, vai fazer meditação, vai fazer yoga e tal. Tudo bem, podem ser recursos, né? Mas a angústia do sujeito está ali, né? Exato. Pulsando. Exato. E de uma certa forma, né, Helena, eu acho que o analista aí, né, quando ele trabalha na exceção, bem né, nesse período, enfim, não sei, cuidadoso, né, da gente tomar essa decisão, eu fiquei pensando muito nisso, né? Mas espera, será que agora também não é o momento, né? Não que antes não fosse, mas né, agora diante de um fenômeno que exige muito mais ainda, né, um apoio, né, e olhar para essa saúde mental, porque que os analistas vão recuar, né? Ou vão limitar. Então, acho que até você me fez pensar, e enfim, não sei se seria uma questão para a gente conversar aqui, mas até o quanto os analistas acabaram sendo mais presentes até na mídia, né? Não na questão política, mas nessa questão mesmo de uma entrevista, de uma live, de um comentário, né? O quanto a psicanálise acabou ocupando outros espaços, né? Porque de fato talvez houve aí, né, uma demanda que era hora de também atuar, entende? E como que você... Agora eu vou fazer uma pergunta. Como que vocês veem assim, as falas, sei lá, desses analistas? Tem algum que chamou a atenção? Alguma na mídia? Bom, eu lembro agora, na verdade, mais de um comentário, até ainda, né, da Malvini,
ela comentou o quanto, ela fez até essa ponderação, né? O quanto a psicanálise ela está em vários espaços, né? Produzindo um olhar, lançando luz sobre algo, né? Que está acontecendo. Aí ela disse, tá, mas depois esses analistas também não podem voltar, né? Para a cápsula, né? Do consultório e ficar também só na teoria novamente, né? Já que os psicanalistas saíram dessa cápsula, então vamos pensar como que a psicanálise vai se manter depois, né? Se manter nesse sentido atuante aí, né? Dialogando com a sociedade muito mais do que antes da pandemia, não que antes não existia, né? Mas assim, não sei se você tem algum... Eu penso até que isso aqui, o canal Clareira, surgiu num momento mais ou menos como esse, assim. Porque eu lembro da gente conversando, e a Carol, Helena, para pensar assim, poxa, vamos dar... a psicanálise tem essa dimensão de um trabalho de cultura, como dizia o Freud lá nas novas introduções, né? Então, o que a gente pode fazer? É usar a palavra, falar sobre isso, se implicar, pensar isso, né? Acho que a teoria ela pode ajudar a dar alguma figurabilidade, algum horizonte de pensamento, de processamento dessa angústia. E vamos pensar, né? Então, vamos tentar ver se isso não vai recuar depois. Mas assim, me parece que de fato o que você colocou também é um fato. Tem-se uma presença na mídia às vezes de um pensamento daquilo que a gente está falando, de uma virtude que se coloca assim como um estado de pureza que, que deve se engajar. Mas, por outro lado, eu também vejo professores meus, né, grandes analistas aí, que estão assim, mais como fazendo aquele trabalho de um comentador da cultura, de um analista também da cultura, para pensar como que um processo como esse modifica, né, as relações, o laço social. Então, vamos ver, né? Mas será que... Pois é, isso é uma outra grande questão, né? Será que vai modificar o passado, vamos dizer... Olha, eu vou dar um exemplo. Tem um documentário que chama Gift, é um pouco antigo já. Ele fala da questão da AIDS, porque também quando... Não que uma... Quer dizer, são situações diferentes, mas vamos dizer, a AIDS também, quando ela surgiu, eu já sou um pouquinho velha. Eu lembro bem, quando surgiu a AIDS, foi assim um pânico, mas não tinham as redes sociais, né? Tinha o WhatsApp, não tinha nada disso. Mas foi uma coisa também que impactou muito. As pessoas tinham medo de dar as mãos, era uma coisa desconhecida, pouco, né? Novidade ruim, né? Bom, veio toda a série de orientações, precauções, né? E com o tempo isso foi se acomodando e tal. E aí, tem um documentário bem interessante que chama Gift, que é presente, né? Que fala justamente, eu não lembro em que país que se passa, mas tinha uma organização que cuidava de fornecer camisinhas, orientações, principalmente ao pessoal LGBT, não sei, na época acho que eram só homossexuais, não tinha ainda essa categorização, mas o público que ainda também se achava que era o grande foco, o grande causador. Mas tinha essa organização aí, e eles estavam assim, desolados, porque estavam tendo festas, e que parece que é o que está se repetindo isso aqui, festas que as pessoas marcavam, se encontravam e transavam sem saber quem era contaminado ou não, sem proteção alguma, e alguns sabendo que alguns correriam o risco de serem contaminados, que é o famoso presente, o sujeito era... que é um jeito, assim, enfim, curioso do sujeito lidar, é como uma roleta russa. Recentemente, algumas notícias, o pessoal que dá festa, em pleno período de pandemia, todo mundo sem máscara, que faz aglomeração. Então, por isso que só
O psicanalista, ele sabe disso, ele vive isso na clínica também, né? Pessoas que constantemente, às vezes, se põem em risco, ou deliberadamente, ou mais sutilmente, que o analista precisa lançar luz sobre isso. Então, por isso que não dá para a gente ficar só nesse discurso, fica em casa e tal. Né? Assim, Em casa você se sente melhor, mas se você quiser vir ao consultório, estou aqui, né? Uhum. assim, você também, não sei se você quer dizer também que, ou pelo menos eu entendi de alguma forma assim, assim, de imediato, isso, a pandemia causou impactos nas relações, alterou de alguma forma o pacto social, assim, né, convivência em relações. Mas eu fico pensando, eu não sei se isso está na sua fala, né, implícita, mas parece que talvez daqui a alguns anos, sei lá, a gente talvez nem vai lembrar disso. O ser humano vai continuar displicente, porque Eu às vezes parece que uma paranoia, assim, de que agora o mundo mudou e, enfim, né, as coisas vão ser de outra forma. Nós vamos entrar num novo, quase assim, um novo homem, né? E eu não sei, assim, olhando para o homem, me parece que, ainda mais, sei lá, né, do ponto de vista da psicanálise, do ponto de vista de um ser pré-histórico também, o quanto que coisas muito maiores e mais impactantes. É claro que a gente não está diminuindo o drama que é isso também. não, Isso, de fato, é assustador em alguma medida, mas eu estou dizendo numa grande escala, né? Em grande escala. Se talvez isso, as modificações não sejam a longo prazo. Talvez daqui a pouco, vamos ser, sair uma vacina ou a gente vai lidando com isso de uma outra, da forma displicente ou comum. Não sei, estou colocando uma questão aqui. eu acho que em termos de hábitos, talvez algumas coisas se imponham, principalmente em comércio. Eu acho que o fator econômico ele incide mais do que mais no comportamento do que propriamente um aprendizado, entendeu? Que a gente tenha, vamos dizer, que mude significativamente as relações, sabe? Uhum. Então, economicamente, por quê? Porque os estabelecimentos de toda a ordem vão precisar corresponder às medidas de segurança para terminar e para eles não falirem ou fecharem as portas. Né? Isso é como segurança. Quer dizer, o hábito se adquiriu porque começou a se dar multa. Todo mundo sabia que segurança, por mais que se falava, olha, é importante, né? E realmente é um mas por que que precisa multar, né? Quer dizer, então achar que as relações, eu acho pouco provável. Eu acho que incide em termos assim do sujeito ter a lembrança mais vívida de que ele é mortal, que ele é frágil, que a condição humana é precária. Mas isso está sempre, como você falou, o mundo, a humanidade já passou por outras pestes, passou por guerras mundiais, né? As guerras mundiais incrementaram muito a economia de alguns países, né? Mas não eliminou o racismo, o nazismo, o fascismo. Tudo isso continua e emerge com outra roupagem, conforme a época. Então também a minha fala, eu fiquei pensando também assim, porque às vezes tem um discurso um pouco difuso, talvez redes sociais, provavelmente muito bem, a ideia de que o pós-pandemia assim vai ser um momento de amor, sabe? E é isso que eu estou também dimensionando, né? O quanto que bom, a gente se move por impulsos e tudo bem, a gente está com medo agora, a gente está recuando porque está com medo também, né? Não é simplesmente a ética não se constitui por uma razão, por uma relação racional, né? Ela tem um impacto afetivo muito forte, né? Da minha relação com o outro. Isso que eu estava tentando pensar também, né? Porque tem um pouco esse discurso difuso de amor, Será? Seria ótimo, né? Claro, né? Seria ótimo ser amado assim, incondicionalmente. Quem não quer, né? E poder amar, mas é uma.
Eu acho que assim vai na linha dessa grande imaginarização que o mundo virtual propicia. Você sabe, eu vi um rapaz que como é que fala? Ele faz stand-up, ele é Sim. da comédia e tal. E estavam perguntando para ele numa entrevista, nossa, como é que você está fazendo em tempos de pandemia e tal? Eu acho que o pessoal que tem a saída cômica é a mais genuína, porque eles conseguem condensar uma série de coisas que a gente fica tentando explicar. Então ele estava falando assim, ele falou, nossa, você sabe, eu tô ferrado. Ele falou, mas aquele pessoal que fazia a live, que estava em carrão, em paisagem, ele falou, de repente você vê a pessoa lá, ela está numa casa, mais ou menos, os influenciadores, né? Isso. Casa mais ou menos, está ali meio descabelada, está ali, né? Não tem o que... Quer dizer, dela de dentro mesmo, não, assim, tem pouco para passar, porque era tudo nessa imaginarização, nessa virtualização, vai num lugar bacana, né? Mas não é dela, o que é da pessoa mesmo, né? O que a gente tem para agregar e para dar e para oferecer não é muito diferente do que o outro tem. Então, o influenciador, ele é um cara que ele maneja bem esse mundo imaginário, né? Então é isso, eu acho que e vai nessa linha também esse pessoal que fica assim, o sujeito normalmente ele atua em causa própria, não é? Quer dizer, a gente atua também na causa coletiva por uma questão de sobrevivência, e que é o que você falou, a gente chama de ética, porque é óbvio, você tem que conviver, você depende dos outros. Mas lá no fundinho você continua querendo roubar o brinquedo do amiguinho, assim, né? É uma das primeiras lições que a gente aprende fazendo análise, né? É esse lado B que todo mundo tem, né? Então, é por isso que as causas alheias, elas sempre são alheias, né? Na verdade, a gente sempre está atuando em causa própria. Assumir isso já é uma maneira de você tentar governar isso, calcular isso, não passar do ponto, né? E eu acho que dessa tua colocação, Helena, que eu volto, né, no ponto dos analistas que paralisaram, né? Porque, e aí, né? Será que a posição do analista é sair dessa posição de sujeito, que a gente sabe que ele já está despersonalizado, né? Despersonificado ali na sessão, e diante de um momento, né, de pandemia, o que pesou aí, né? Então, eu acho que essa tua fala também faz um link com o que a gente estava conversando, daqueles analistas que paralisaram e mantiveram a própria causa enquanto ser humano, não enquanto analista. Exatamente. Usando o termo, né? Se questiona sobre essa posição que a gente está falando, né? Exato. A posição do analista. Fica paralisado. Exatamente, porque, olha, ser analista dá trabalho, né? Parece que não, mas dá trabalho. E então você realmente a pessoa precisa ou estar imbuída mesmo dessa função, porque não é uma coisa que você faz, quer dizer, você tem que estar lá, faça chuva, faça sol, né? Exato. E não é isso que, sei lá, acho que a pandemia ela também acho que ela ajudou para, sei lá, trazer né, qual o nosso papel, qual o papel de cada um, né? O que realmente não dá para a gente fazer, o quanto a gente usa isso como pretexto para deixar de fazer as coisas, né? Essas questões que estão não só no âmbito da análise, mas no âmbito da vida, eu percebo uma certa letargia na prestação de serviços em geral, mesmo nos que ficaram. As pessoas, assim, isso que eu também, pensando um pouco como analista na cultura, no movimento social, assim, que a gente vê no comportamento,
de muitas pessoas que quase estão usando, bom, já que a vida é isso aí, de repente vem uma pandemia e acaba com tudo, para que eu vou me meter? Sim. É isso que também o analista, quer dizer, ele estando presente, ou mesmo que seja online, né, mas não se furtando à escuta, não deixar o sujeito recair nisso, né, que é uma certa saída cínica, Uhum. vamos dizer, das adversidades. Você vê, no período de guerras, e mesmo Freud fez textos belíssimos entre guerras, muitos teóricos, os grandes textos, as grandes produções, que foram sujeitos que, diante dessa angústia, foram criar. E outros viram, né? Eu torço e aposto que a gente faça alguma coisa, dê um destino melhor para Sim. essa força interna que realmente ou nos leva ao melhor ou ao pior, né? Sim. Uhum. Bom, Helena, eu acabei não comentando, a gente desativou aqui os comentários, mas agora a gente vai ter 10 minutinhos, estamos no final. Então eu vou reativar para quem quiser fazer alguma pergunta, tá? Tá. E eu também não sei se você tem alguma fala que você gostaria, né, de finalizar. Tem aqui uma pergunta também. Ai, deixa eu ver se eu consigo abrir. Bom, tem uma pergunta, Helena. Finfante perguntando: Poxa, Helena, você não acredita que hajam pessoas que possam agir pensando no próximo? Né? Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa também fez um elogio da sua comparação com aquele período da AIDS. Então, sim, eventualmente, acho que tem. Então, eu acho que a gente pode fazer um esforço para transcender Uhum. transcender no sentido assim, daquilo que é possível transcender como ser humano, né? Então, transcender fazendo um belo trabalho, uma bela criação, né? Com muito esforço. Então, a gente pode transcender um pouco vamos dizer, esse certo narcisismo. Pode botar até Aristóteles, né? Segundo a natureza, que vai sendo constituída com muito esforço. Né? Exatamente. Virtude é hábito, é um bom apoio para a gente pensar. É uma coisa assim, na linha do exercício, mas a gente não pode perder a dimensão humana que todos nós temos. Né? Todos nós temos. Então, nesse sentido, você pode fazer alguma coisa pelo outro, mas você não pode se iludir que você é assim, ter auto-engano, né? É bom você estar atento ao seu lado B. Porque isso você fazer um cálculo melhor, ser menos, né, nefasto com o outro, ser mais gentil, ser mais ético, né? Sim. Bom, a Adriana está comentando que ela também acha que o analista é tão importante quanto o médico nesse momento. Saúde mental é fundamental para a vida. Né? Acho que ela concordou, porque teve um momento da live que você abordou isso, né? E San Sartori está dizendo o que vocês acham do uso político da pandemia. Nossa, dá outra live esse tema. Do aspecto político, da politização da pandemia? Que é isso, né? Parece que sim, se puder confirmar. Porque a gente vê de tudo, né? Estou chocada. Não fico chocada. Então, eu acho que é isso, né? Que é, de novo, quer dizer, o uso político, e que não é só no. O pessoal fala, no Brasil, é no mundo inteiro, assim, quer dizer, se tira proveito mesmo, né? Tira-se proveito político e tal. Né? E a gente vivencia tudo, tira-se proveito político, né? Dos acontecimentos. É uma pena, eu acho lamentável, temerário, né? E aí eu acho que cada um tem que estar, sei lá, bem informado e buscar fazer suas
melhores escolhas, né? Apesar que eu acho. Eu fiquei pensando também nessa pergunta, parece que esse uso político ele dinamiza muito bem aquilo que a Melanie Klein chamava de uma defesa esquizoparanoide, né? É. Então eu separo tudo que é bom e tudo que é ruim, experiências bastante distintas, né? E aí eu me movo nesse sentido, mas isso, como que isso é precarizante, é unilateral, é Exato. encerra a visão, a percepção do sujeito frente ao mundo. Então, acho que o uso político da pandemia ele também dinamiza muito bem esses mecanismos, né? Que são bastante primitivos, né? Eles são bastante constitutivos. Eu diria assim, né, que isso ajuda você a eleger um demônio externo, né? Isso, os maus estão lá. Tá para lá. A coisa não é. Olha, então ele é a causa ou ela é a causa, né? E não, né? A gente pode fazer. Eu tenho um paciente que ele falou uma coisa tão legal, que ele falou enfim, a interpretação que ele deu da coisa que ele falou a partir da minha escuta, que a gente não dá para resolver as coisas no atacado, que é no varejo, ou seja, e é isso, ele resumiu tão bem. Isso é elaborar em análise, né? Isso é criar, assim, você não vai salvar o mundo, né? Mas assim, arrume a sua casa, né? Que você já está começando a fazer um bom trabalho, né? E dá trabalho isso. Agora, quando você está com causas ali e tal, quer dizer, você escapa talvez da questão mais importante, genuína, que é o que você está fazendo com as coisas que te acontecem, né? Eu acho que nesse sentido até teve um comentário aqui de Ivana Cozinha, gostei desse nome. Percebo que os analisandos estão nesse momento trazendo reflexões muito ricas, fortalecendo o vínculo da dupla. Eu acho que só para completar o que você está trazendo, né? Não tem o nome da pessoa, né? Eu também acho que. Então, aí a análise é um momento riquíssimo. Porque, vamos dizer, a angústia vem à flor da pele, mas pelo menos a pessoa consegue situar e não ficar só, é por conta da pandemia. Não, a pandemia é uma temeridade terrível que está acontecendo, mas a vida desde sempre é árdua, né? Esse horizonte da morte ele está desde sempre, né? Então a pandemia, vamos dizer, ela ajuda a precipitar talvez algumas questões que quando se tem uma escuta, né? Sim. Porque senão é mesmo. Foi a Daniela. Daniela, bacana. Helena, a gente está chegando no final do nosso tempo. Eu vou abrir um parênteses aqui que não tem nada a ver com a live. Eu peço até perdão, Carol. Mas só para... Você citou o Ário. É Ário, né? Isso. A Carol tinha comentado alguma coisa antes da gente começar a live sobre o seu canal no YouTube. E a hora que você falou Ário, Borges, ele tem um livro magnífico sobre psicanálise mística e estética. Isso, das mãos. Que área que você está falando? Então, eu li esse livro, maravilhoso. E agora também... Tem outros, hein? eu tenho 2 dele, eu não estou recordando o título do outro. Eu acho que tem 5 ou 6 livros já. Mas agora vai sair um bem específico, que é justamente dos temas que a gente está trabalhando no canal, dos temas. Vai sair. E você é a Zimmermann também, e agora também pensando, né? Você tem uma tese na PUC sobre análise mística, né? Eu estou falando isso porque é um assunto que me interessa bastante. É você que é... Isso. Você fez uma tese com o Pondé, não foi? Foi, com o Luiz Felipe Pondé. E vai sair o livro. Vai ser o livro da sua tese. Nossa, bacana. Vai. Não, legal. Puxando parênteses. O canal aqui... Obrigada por divulgar. O canal aqui já fica aberto, né? Para quando o livro for publicado, né? Você vir aqui falar com a gente, hein? Eu gosto muito. Pode tratar, porque a mística, quer dizer, é interlocução com a psicanálise, que traz essa ideia de... Claro, bom, enfim, só para ser muito rápida, é uma escolha que o sujeito faz no âmbito religioso,
mas que no fim ele virou um grande escritor da literatura espanhola, quer dizer, ele alcançou uma certa transcendência no fazer humano, né? A série sobre o São João da Cruz, né? O místico do século, Isso, acho que 16, não lembro. isso. Interessante. Tá bom, eu só fugindo do assunto, mas voltando agora. Mas, ó, eu não sei, só para a gente também não deixar, né, um participante aqui sem resposta, teve uma pergunta antes ainda da Daniela, que foi dizer que vamos ter um novo normal entre aspas, não é fake? Ou otimista demais, partindo do princípio que vivíamos no normal? Então, vamos ver, acho que dá tempo da gente comentar e encerrar, talvez. Eu achei ótima essa. Não tem nem novo nem velho normal. De perto, ninguém é normal, né? Eu não acho que tem novo, não. O que tem é que assim, a gente vai ter que se mexer para continuar tendo a vida. Eu acho que o fator econômico é o grande pressionador dessa mudança de comportamento, mas a hora que surge uma vacina, não sei o quê, as coisas vão, a poeira vai se assentar e outros problemas não, né? É isso que é importante salientar, né? O mundo vai continuar se desarrumando, quebrando. Vamos encarar e transcender naquilo que a gente pode essas circunstâncias, né? Com responsabilidade. Sim. Bom, Helena, não sei se você quer encerrar com alguma ideia, se você acabou abordando tudo que você Eu tinha. espero isso. Eu falo demais, eu abro muito, mas eu acho que é isso. Obrigada, viu? Agradeço vocês, parabéns pela iniciativa, Foi muito legal. a esperança e torço aí por novas lives com Muito obrigada. Agradecemos também a todos que nos acompanhou ao vivo. Também vai ficar gravado no canal, então a gente também te passa. Quem quiser indicar para alguém, né? De qualquer forma, né? Eu acho que é uma tentativa, né, Helena, esse bate-papo da gente poder também entre, né, os psicanalistas ou até com os psicanalistas com a cultura, né? Eu acho que da gente poder eu acho que não só se organizar, mas pensar juntos, né? Porque a gente até publicou há pouco tempo aí no canal, né? A gente não tinha grupo de estudo sobre esse tema, né? A gente não teve aula na graduação sobre esse tema. Então, assim, até nós, psicanalistas, né? A gente está pensando junto, né? A gente está fazendo tudo junto, né? Sem dúvida. Esse bate-papo vai muito nesse sentido, né? Nós também não sabíamos, né? Tinha um texto do Freud para estudar. Da Lacan. Vai ter que fazer esse trabalho, né? Tá bom, gente. Obrigado, né? Muito obrigada. Viu? Até a próxima. Até. Um beijão para todos. Tchau, tchau. Tchau.